Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Arquipod FV. Eu sou Felipe Valadares, sócio-diretor do FV Arquitetos, e estou aqui com o meu sócio e uma convidada super especial. E hoje a gente vai falar, minha gente, sobre um tema assim, que é recorrente aqui no escritório. É impressionante a quantidade de pessoas que não sabem como fazer o financiamento da sua casa. E aí a gente decidiu trazer uma pessoa que é especialista nesse assunto para dar todas as diretrizes, o passo a passo do que vocês devem fazer para conseguir construir sua casa. Ela é PhD, minha gente, nesse tema. Vocês A bicha vão é ver desenrolada. isso. Deixa eu ler aqui essa biografia. É Camila Bezerra Machado, graduada em administração, correspondente da Caixa, aqui, Diamante. Depois tu vai explicar o que é o Diamante. Isso? Ela é estudante de arquitetura também, praticamente finalizando o curso. As experiências dela, correspondente da Caixa aqui, Diamante, top 500 do Brasil. Menina, é quase um marketing multinível esse negócio, né? É assim. Diamante, prêmio, gold, platinum, top 3. 10 anos no mercado imobiliário, mais de 150 milhões em financiamento, especializada em financiamentos habitacionais, PCVA e SBPE, formada em administração e TTI. Olá, Camila. Bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Ai, gente, obrigada. Primeiro, queria agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui, né, com um dos melhores escritórios de arquitetura não faz aqui. assim, eu fico envergonhado. De Pernambuco. Para, né? É não de faz Pernambuco, assim. tá, gente? Não é Caruaru, é Pernambuco e quiçá Talvez Brasil. Nordeste. Então vamos para o Brasil logo. Bom, agradecer aqui o convite e a gente vai bater esse papo realmente, que é um assunto bastante importante e recorrente, porque muitas pessoas não têm a noção que a Caixa consegue financiar a sua casa, consegue financiar a construção da sua casa. Não é só a sua casa, é a construção. Então, isso quer dizer que você vai determinar quantos metros quadrados a sua casa tem, quantos banheiros, quantos quartos, o tamanho da sua cozinha, se vai ter área de lazer. Então, isso é importante, porque ele não vai simplesmente escolher uma casa, porque às vezes a gente está lá, tem a opção de escolher a casa, mas sempre a gente tem, eita, faltou isso, faltou aquilo. E não, a Caixa consegue financiar para você a construção da sua casa da forma que você sempre sonhou. Ô Camila, e antes da gente começar a falar um pouco sobre essa questão aí da Caixa e de todo esse processo, passo a passo, me fala um pouco como tu entrasse nesse mercado, assim, o que foi que fez com que tu começasse a trabalhar aí nesse meio? Que a gente viu que tu estudou administração, mas por que a Caixa, por que financiamento, enfim. Isso. Meu pai é bancário, né? Então, eu sempre idealizei que eu iria estar nesse meio bancário. Então, quando eu terminei o colégio, e aí sempre vi a administração como uma questão assim, administração de empresas, e aí recorri a essa questão do banco, né? Também para ser uma bancária, enfim. E quando eu entrei na faculdade, eu disse, não, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Meus pais sempre, vai estudar, vai fazer concurso. Enfim, eu disse, não, eu quero iniciar o trabalho. Então, eu entrei como estagiária na Caixa. Eu passei 3 meses trabalhando como estagiária na Caixa. Então, assim, eu lidei realmente com o público. E aí, eu me identifiquei bastante com a parte de habitação. Né? A gente sabe que a Caixa é o banco que tem mais expertise na questão de financiamento imobiliário, né? E foi logo realmente no início em que a gente estava começando a ter aquele boom imobiliário, né? Várias construtoras chegando, principalmente Isso foi em que aqui. ano? Foi em 2011, mais ou menos. Tá. 2011, eu entro como estagiária na Caixa. E aí, com 3 meses, sempre tem essa questão, né? Estagiária, então as construtoras convivem dentro das agências e aí sempre tem aquela indicação, quem é que pode. E aí eu participei de um processo seletivo, né, na construtora Celi, e acabei de saindo como estagiária da Caixa e fui para a Celi trabalhar realmente nessa parte de financiamento imobiliário. A construtora Celi, nesse primeiro projeto que a gente trabalhou, foram 1.025 casas, eu creio que fica ali no Panorama. E aí foi quando eu realmente me identifiquei, e isso logo no início, de realmente
ter esses estudos de correspondente, que o correspondente não é um funcionário caixa, ele é um terceirizado. Então, a caixa não consegue dar conta da demanda, então ela contrata empresas, né, para fazer esse suporte. Então, a gente faz todo o trabalho e leva tudo prontinho só para o cliente assinar o contrato com a caixa. E aí eu comecei, fui funcionária, na realidade, e aí passei 4 anos trabalhando, né, como funcionária, e depois tive a oportunidade de meu antigo sócio me chamar para abrir um correspondente. Eu, assim, com 20 anos, mais ou menos, 21 anos, nossa, como é que eu vou abrir uma empresa, né? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter cliente? Como fazer? Porque até então... Esse teu sócio já trabalhava na área ou foi uma área também que ele vislumbrou? Não, a início eu já estava na Eduardo Feitosa, que é uma imobiliária. Que veio de Recife para cá, também com um empreendimento gigantesco, que era, inicialmente chamava Bairro Jardins, que seriam 3.000 unidades de apartamentos que fica ali no Boa Vista, né, pós-Vila Andorinha. E aí eu já tinha eles e eu lidava diretamente com os construtores. No caso, eu lidava com as pessoas realmente que precisavam do meu serviço. E aí ele chegou para mim e fez: Camila, tu lida com os caras. Eles confiam no teu trabalho. Eles não de fato, tipo, eles não têm a necessidade de estar com a parceria com X imobiliária, mas eles têm a necessidade de estar em contato com você. Uhum. Então, você tem esse contato. E você é a cara. Exato. Né? E aí, independentemente, e aí chegou uma pessoa e disse assim: olha, Camila, eu vou fechar com fulaninho porque você trabalha lá. Porque eu quero que você faça. E aí eu fiz assim: é verdade. Então é quando você teve a certeza, na verdade, que estava no caminho, que era isso que você tinha que fazer. Isso, né? Aí eu fiz a verdade. Então, assim, com 21 anos, aí eu disse assim: vamos, Eric. Vamos embora, vamos encarar o desafio. E aí a gente alugou uma sala aqui no Empresarial Difusora e tudo mais. E aí a gente começou. Nisso eu já tinha falado com a consultora Célia, que foi que me recebeu. E aí ela fez: não, a gente está com você, não se preocupe. Então a gente pegou a exclusividade da consultora Célia. Em seguida a Multitécnica, que era esse empreendimento que estava vindo com muitas unidades. E aí foi seguindo realmente o Camila Machado. Tipo, no tempo era esse negócios, que era Eric e Camila. E aí ele seguiu para outros caminhos, né? Eric, ele foi construir, enfim. E eu fiquei nessa parte burocrática, né? Tipo, mais administrativa mesmo. E agregando mais clientes, no caso, mais construtoras. Então, daí a gente está falando de 11 anos, mais ou menos, né? Isso. 12 anos de expertise nessa área da Caixa. Inclusive, quando eu entrei realmente para ser correspondente, a gente foi um dos primeiros, né? Tipo, projeto piloto. Então, vamos fazer o projeto piloto. Então, aqui em Caruaru, a gente participou do projeto piloto. A gente era do tempo que pegava os processos numa pastinha cheia de papel e ia para dentro da agência, porque a gente não tinha autonomia. Uhum. E aí, por isso que chama... físico, né? Tudo físico. E agora, é por isso que se chama, tipo, um correspondente e a gente é automatizado, porque hoje a gente faz tudo no computador. Então, deixa eu entender. O correspondente, ele serve de intermediário entre o cliente e o banco para facilitar a vida do cliente, porque ele sabe todos os caminhos e tudo o que é necessário. Então, o cliente vai ter tudo praticamente pronto e só tem que assinar. Exato. Né? A preocupação dele é fornecer os dados ao correspondente e assinar os papéis e, claro, depois pagar o financiamento. Que é Exato. E eu queria... é engraçado porque eu passei pela experiência de um financiamento Caixa no meu primeiro apartamento, assim. E eu lembro que era por volta aí de 2011, 2012, talvez quando estava começando, que eu tinha que ir ao banco, meu patrão, umas 50 vezes. E assim, quem sabe, quem conhece um pouco da Caixa, sabe que é uma loucura o banco da Caixa. Assim, é muita gente. Então, eu não diria que foi um tormento, porque acaba que era um sonho. Sempre é um sonho você ter sua primeira casa e tal. Então, você às vezes vai na garra mesmo. Mas dizer a você que é uma situação confortável de você depender diretamente da agência, não é. E aí eu recordo que era o pai de um amigo meu que cuidava dessa área.
E aí eu super me aproveitei, né? Não vou mentir, mas me aproveitei no sentido de tentar a todo custo, porque são processos, etapas, e aí tem muita coisa na frente, você tem que aguardar. Então, e aí eu recordo facilitar, que... né? Exato. E aí mas ele me ajudou muito, muito mesmo. Era um queridaço, assim, acho que era assim com todo mundo, eu só me iludi. Mas, e aí eu tenho essa lembrança, né? E aí uma coisa que eu queria entender, porque às vezes as pessoas podem achar que o financiamento da Caixa, ele só funciona para famílias de baixa renda. E hoje, até pelo perfil dos nossos clientes, a gente vê que é completamente, na verdade, assim, que ela faz tudo, né? Então, entender um pouquinho hoje para que as pessoas que vão construir imóveis de alto padrão, eles também saibam que eles podem... Gente, eu acho que aqui no escritório, 70% a 80% dos clientes financiam com a Caixa. É impressionante. É porque justamente a gente vem com essa teoria, né? Com o que é dito que é Caixa, né? A Caixa é um banco popular, a Caixa é um banco social, na realidade. Sim. E assim, foi descaracterizando isso. Então, assim, teve a criação do correspondente justamente para dar esse atendimento mais exclusivo. Claro que qualquer pessoa que passa pela Caixa, uma pessoa que tem um grau maior de conhecimento, ou um cliente de renda alta, média renda alta, ele não quer passar por aquela fila. Pelo perrengue, chique. Ele não quer ficar ali no sol ou alguma coisa, ele não quer. Então, o que aconteceu? A Caixa fez, não, a gente vai incentivar a abertura dos correspondentes, porque a gente tem horário flexível, a gente se localiza em lugares que não precisa enfrentar fila, a gente consegue ter horário marcado, a gente consegue atender o cliente onde melhor for para ele. Se ele disser, Camila, eu acho melhor atender aqui na minha empresa, a gente vai. Então, a gente tem essa questão e, com isso, conseguimos atingir esse público. Porque, de fato, quando a gente iniciou, era voltado para os programas do governo, no caso, Minha Casa Minha Vida, teve a mudança agora para o PCVA, e vai voltar de novo para Minha Casa Minha Vida. Então, a gente fica com esse preconceito, né, de que a Caixa só financia para baixa renda. Ô Camila, e hoje, só para... porque é bem importante as pessoas entenderem, mas hoje a Caixa ela tem uma limitação no sentido de quanto vai fornecer no financiamento, quanto que ele pode financiar para um cliente. Existe um teto desse financiamento? Veja, é o seguinte, por a gente ter passado por esse pós-pandemia e o ano passado ter sido um ano político em que a gente teve troca de governo, de fato, né? Então, a Caixa colocou algumas regras, né? Regras que eu acho que não vão perdurar, né? Mas vamos supor, até ano passado, até meados de setembro, outubro, a gente não tinha teto. Se o cliente quisesse construir uma casa de 10 milhões... E ele tivesse renda para isso, né? Se ele realmente tem capacidade financeira de financiar 10 milhões, sim, a Caixa estaria liberando. Entendeu? Então, assim, como a gente passou... Aí agora tem um teto, Exato. Aí, como a gente passou por esse período de turbulência, está chegando um novo governo que precisa identificar o que aconteceu, o que vai fazer, o que vai propor. Lembrando que a gente está no início de ano, né, de uma nova gestão. Então, assim, hoje a gente tem um teto. Então, hoje a Caixa só consegue liberar para o cliente 1,5 milhão. Mas, mesmo assim, claro, já é um bom avanço, dependendo da proposta que o cliente quer aderir. E vamos supor que em Caruaru já dá para construir uma bela casa. Sim. Entendeu? Sim. Na verdade, 1,5 milhão... Isso é de financiamento, sim, tá, gente? Sim. Porque aí a gente entra também em algumas outras particularidades do financiamento, né? Se o cliente ele quer agregar o terreno, porque isso é possível, né? Isso. Ele colocar o terreno e pagar com o próprio financiamento. Exato. Enfim, então tem algumas particularidades. Eu ia perguntar exatamente isso. Se eu não tenho nada, nem terreno, nem projeto, nem casa, eu posso financiar tudo? Como é que funciona isso? A Caixa disponibiliza, né, de 2 tipos de modalidades voltados para a construção,
que é a aquisição de terreno e construção, que é nesse sentido em que, Camila, eu não tenho terreno, eu não tenho nada, mas eu quero fazer a aquisição de terreno e construção, eu quero ir procurar um terreno e automaticamente iniciar a minha construção. Então, existe a aquisição de terreno e construção, em que a Caixa vai financiar o seu terreno e também financiar a sua obra. E existe a construção em terreno próprio. Tipo, Camila, eu comprei um terreno, quitei, porque é o meu sonho realmente construir uma casa, porém, eu estou sem o recurso necessário, né, para construir. E aí a gente entra com construção em terreno próprio. Certo? Então, a gente tem essas duas modalidades. A modalidade em que o cliente não tem nada e ele vai começar do zero, que eu digo começar do zero, é ir à procura de um terreno para iniciar o projeto dele, né? O sonho da casa dele. E aquele que já tem um terreno, que o terreno está quitado, está no nome dele tudo certinho, e ele vai idealizar ali o projeto que ele sempre quis. E aí a gente estava... Só perguntar outro tema sobre isso. Esse teto que tu falaste, se eu vou adquirir o terreno e construir, é o mesmo teto de só construção? Isso, é o mesmo teto, mas é feito, eu estou falando para vocês. A Caixa, ela sempre teve essas alterações momentâneas. Então, tipo assim, de um mês para outro, muita coisa poderia mudar. Então, eu creio, né, com toda a força e positividade, que em breve não vai existir mais esse teto. A gente vai poder financiar e liberar 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, o que o cliente, se de fato o cliente tiver condições financeiras para arcar isso. Mas que não permaneça esse teto. E aí a gente estava aqui falando, até antes do Arquipod começar, um pouquinho sobre, enfim, entendendo um pouquinho já dessas questões aí da Caixa e conversando... Menina, esqueci. Do passo a passo, a gente estava falando. Isso, é verdade. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que já ter o projeto de arquitetura, eu tenho que te procurar primeiro para saber o quanto eu tenho disponível, qual é o melhor passo a passo, né? O ideal. Isso. O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Exato. Então, assim, veja, gente, isso é a minha opinião para a gente começar de uma maneira correta, tá? Não existe certo ou errado. Eu gosto muito de trabalhar com a segurança. Então, para a segurança do cliente e para a segurança de todos aqueles que vão estar trabalhando em prol daquele projeto, o que o cliente tem que fazer? Eu tenho o sonho de construir minha casa da forma que eu idealizei. Então, vamos saber, e não tenho recurso suficiente, né, para fazer isso acontecer, e eu vou precisar de um apoio financeiro com a Caixa Econômica. E aí, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Tem que procurar um correspondente. Entendeu? Ele tem que procurar. Por quê? Porque eu preciso saber se minha renda comporta, o quanto é que a Caixa vai liberar. Porque, assim, é um sistema, a gente vai inserir o CPF do cliente, claro, com todas as informações que ele vai estar nos passando, mas é um sistema que vai avaliar o perfil desse cliente. A gente pode estar lidando aqui com um cliente que ganha 200 mil por mês e a Caixa verificar que ele não é um bom cliente. Então, assim, para ter segurança para todos e não gerar uma frustração recente, né, eu aconselho sempre procurar um correspondente, né, que esse correspondente seja eu, Faça favor, né, aqui no Empresarial Difusora, se estudar. Até para quando procurar o arquiteto, Isso. Você saber quanto tem disponível. Exato. E adaptar o projeto a esse valor. Isso também é super importante. Isso. Muitos clientes chegam aqui sem ter ideia de quanto tem para gastar, sem ter ideia de que tamanho vai ter a casa e o que ele vai gastar está diretamente ligado ao tamanho da casa. E é um papo que a gente sempre tem. Na verdade, quando a gente manda o briefing para o cliente, a gente sempre... porque eu sempre digo, assim, precisa haver uma honestidade muito grande, essa relação entre... Na verdade, entre você, entre o arquiteto, para que a gente possa, enfim, propor algo dentro do que ele sonhou, né? E tá no nosso briefing, assim, quanto é que você pensa em gastar
e qual é a tua demanda, qual é o programa de necessidades Isso. que a tua casa ela precisa ter. E aí a gente tem um papo muito direto, assim, porque às vezes o cliente Muitas ele chega vezes a aqui... gente faz um choque de realidade. Exatamente. Mas porque assim, é justamente, às vezes a gente cria, porque é normal, a gente está idealizando um sonho. Exato. Então, assim, é normal a gente criar e achar, não, vai dar certo. Mas não é bem assim quando sai do papel. Então, é por isso que eu digo assim, quando vem para a gente vai sentar, né, e vai orientar. Primeiro, a gente vai verificar qual é a renda, de fato, do cliente. E dentro dessa renda, a gente vai informar o quanto é necessário ou não. A gente precisa só, de fato, ter uma noção que isso... Porque, assim, quando um cliente pensa, e principalmente aquele que já tem um terreno quitado, ele mais ou menos já tem uma noção do que ele pretende. Então, a gente só pede assim, olha, você já teve alguma conversa com algum arquiteto de quanto mais ou menos você vai ter um metro quadrado? Porque a gente tem uma base de metro quadrado. Sim. Entendeu? Quantos metros quadrados vai ter sua casa? E aí a gente vai conseguir estipular, né, um valor referente àquilo dali. Mas a gente precisa saber, de fato, quanto é. Para dentro de saber assim, ó... E eu, particularmente, eu sempre gosto de lançar para cima. Porque aí fica menos frustrante. Você superdimensionar do que subdimensionar, né? Porque assim, a gente sabe o que é ter obra. Uma construção. A gente sabe o que é obra. Então, tem coisas que acontecem no meio do caminho que a gente não consegue controlar. E eu sou bem claro com o cliente. Eu disse assim, olha, tem cliente que chega para mim que, assim, ele já procura, ele já sabe tudo. Camila, eu só preciso de X. Eu fiz, mas rapaz, você tem condições, tem capacidade financeira para financiar 2X. Vamos fazer o 2X porque a gente não sabe o que acontece. Não, mas é porque a prestação, enfim. Mas se sobrar, você consegue amortizar. Tá entendendo? Mas é melhor você ter a folga. Eu sempre digo assim, vamos ter a folga. Não é que a gente trabalhe com a folga, mas que a gente se sinta seguro, tem um limite de segurança, ter entendeu? A tranquilidade, né? Exato. Porque isso é uma coisa que é muito estressante numa obra, quando você tem o dinheiro muito contado e às vezes acontecem imprevistos. Exato. E você tem que investir mais e você está com a corda no pescoço e aquele estresse e o sonho se torna um pesadelo. Exato. É feito toda dizendo, a gente passou por isso, algo que a gente não achava nunca que iria passar no mundo, que foi uma pandemia. Então, assim, os clientes que estavam construindo e pegaram a pandemia, esses clientes enlouqueceram, porque a gente já tinha assinado o contrato, a gente já tinha feito o orçamento, só que os materiais dobraram de preço. Triplicaram alguns, né? E aí ele fazia como eu vou fazer. Aí é onde acontece os estresses, é onde você se desmotiva, é onde aquele sonho meio que vai se tornando um pesadelo. Então, por isso que a gente diz assim, olha, se tiver condições financeiras, bora sempre liberar um pouco mais de crédito. É uma coisa que eu, às vezes na reunião, inclusive tem um cliente que é bem traumatizado com isso, porque eu sempre digo, em obra o céu é o limite. Então, parta desse princípio. E quem vai determinar o limite é você. A gente aqui está para ser parceiro, está para se adaptar ao teu limite. Mas, por exemplo, você vai numa loja de revestimento, você tem uma infinidade de opções que vão desde 100 a 1.000, a 2.000. Então, assim, quem que vai escolher isso? É o cliente, né? Óbvio, a gente vai, faz a indicação, especifica, mas ele é quem vai validar isso, né? Então, a gente sempre tem essa conversa anterior. Aí eu acho que é muito importante esse passo a passo ficar compreendido. Então, assim, gente, você quer financiar, busca primeiro uma pessoa, uma correspondente que tem base para ver qual que é o teu limite de crédito. Com essa informação, aí sim você procura um escritório e aí bate um papo, fala um pouco do que é que você pensa, fala o que é que você tem de limite disponível e qual que é a tua realidade, né? Para que a gente faça o nosso trabalho de acordo com isso, né? E é importante dizer que quem vai avaliar isso é o sistema da Caixa. Isso. Não é Camila não que vai dizer, não, você tem disponível 1 milhão. Aí vai olhar para a cara do outro e vai dizer, você é bonito. Você tem 1,5 milhão. Ai, gente, queria eu que fosse assim. Era o teto virado. Não, eu não ia ter problema. Eu não ia ter problema nenhum. A Caixa ia falir. Oxe,
Esses 150 milhões aí nos últimos anos, oxe, já tinha virado 1 bilhão, só eu financiando. Se fosse assim, eu ia liberar crédito para todo mundo. Mas claro que a gente entende, né? Por exemplo, e para mim a administração foi importantíssima, né? Tipo, eu também, por meu pai ser bancário, eu tive uma educação financeira regrada, muito regrada, de tipo assim, de realmente reconhecer o meu limite, saber até onde eu posso chegar, né, para eu não ter problema futuro. Então eu sou muito sincera com os clientes. Ô Camila, e deixa eu te achei fazer uma legal pergunta. isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas Neto também fez administração e depois fez arquitetura. Então a gente tem uma biografia aqui parecida. Na verdade, a gente pagou cadeira juntos. Exato, A gente foi coleguinha de junto. faculdade, entendesse? Mas eu já me livrei, graças a Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que também é uma curiosidade muito recorrente. Entre esse crédito pré-aprovado e, de fato, a liberação do crédito, como é que se dá? Né? Qual o prazo para que isso aconteça? E como que é feita essa liberação do valor? Então, vamos exemplificar aqui. Né? Se o cliente ele foi lá, fez o cálculo, ele tem lá 1 milhão disponível. Como é que se dá esse processo? Pronto, né? Então, vamos realmente começar a enumerar os passo a passo. Então, o primeiro passo é você... teve o sonho, o desejo e vai botar em prática. Então, vamos procurar um correspondente Caixa para saber a liberação. Sob da aprovação, a aprovação da Caixa, ela tem validade durante 180 dias. Então, são 6 meses. Então, você vai ter aí, eu não gosto de contar os 6 meses, então você vai ter aí 5 meses para você percorrer todo esse caminho. E quanto mais rápido for, melhor. Então, a gente procurou o correspondente, aprovou o crédito dele, vamos supor que a Caixa liberou para ele 1 milhão, tá? E aí vai depender, né? Feito eu falei para vocês, em que modalidade o cliente vai estar inserido. Se ele vai estar na modalidade em que ele já tem um terreno, né? E ele vai ter disponível 1 milhão para ele focar livre, só na obra, ou se ele está comprando o terreno e automaticamente a obra. Então, aí desse 1 milhão, ele vai pagar o terreno e o restante que sobrar, ele vai incluir na obra. Por isso é importante realmente ter essa conversa, saber exatamente as necessidades do cliente para a gente ver realmente a melhor fase. Pronto. Vamos supor, né, que a gente tem 1 milhão livre, o cliente já tinha um terreno, que assim acontece em 70% dos meus clientes, ele já tem um terreno quitado, né? E aí ele vai ter 1 milhão disponível para a obra. E aí, nesse sentido, ele vai iniciar, de fato, vamos supor, eles vieram aqui, conversaram com vocês determinaram, o metro quadrado é X, e eu creio que nessa necessidade que você está propondo aqui, eu creio que precisa de, sei lá, 300 metros quadrados a sua casa, então, vamos 1 milhão. Seguir com o projeto. Vamos seguir com o projeto. E aí, eles retornam para vocês. E, nesse momento, ele retorna para fazer, de fato, o projeto. Uhum. E vocês vão projetar a casa, né, de acordo com as necessidades dele, o que ele precisa, mas sabendo que 1 milhão vai ser disponibilizado pela Caixa. Uhum. Certo? Fez projeto... Deixa eu só te interromper para perguntar uma coisa. Porque eu sei que a gente tem um projeto, mas a Caixa não financia 100%, não é? Acho que é 80%. Me explica aí. Isso, é o seguinte, justamente, então, se a gente tem a aquisição de terreno em construção, a Caixa financia 80%, que é a soma do terreno mais a construção, tá? E aí a Caixa também paga 80% referente ao terreno, porque geralmente quando você vai comprar um terreno, o seu vendedor, né, o vendedor ele vai querer uma segurança, sim. Então você vai gerar essa entrada, e geralmente essa entrada vai ser 20% do valor do seu terreno, tá? Os 80% a Caixa vai lá e paga, né? Então a primeira pessoa a receber o valor após o contrato Caixa registrado é o terrenista. Então também tem que ter essa conversa, esse argumento com o vendedor, porque ele também vai ter esse prazo, né, até receber. E, então, geralmente, ele vai pedir uma entrada para segurar um negócio ali. E aí, nesse sentido, a gente realmente só financia os 80%. Quando a gente parte para construção em terreno próprio, o próprio terreno pode entrar como garantia, né? Como garantia. Então, vamos supor,
a Caixa liberou 1 milhão. Para a Caixa liberar 1 milhão, o custo total foi em torno aí de 1.250.000. Então, dependendo se o terreno foi 250 mil, ele já entrou como uma garantia. Ah, que ótimo. Eu não Tá sabia entendendo? disso, não. Então, Eu assim, pensava que era 80% independente. Se não. for só construção, é 80%. Tu entende? Que ótimo. Porque o meu terreno ele vai estar entrando com garantia. Se Deus o livre acontecer alguma coisa, a Caixa não vai pegar só a casa. Não, a Caixa vai pegar a casa e o terreno. Então, tem que estar ciente que mesmo que o terreno foi quitado, ele vai estar alienado junto com a construção. Porque a gente não tem como separar as duas coisas. Sim, e na verdade, assim, a grande engrenagem, né, que a Caixa ela encontrou para tornar um negócio seguro para eles, né? Porque é óbvio que... para ser viável, né? Exatamente. Então, ele vai vincular não só o terreno, mas onde o dinheiro está sendo investido, né? E aí, por isso que esses processos também são tão seguros. Exato. Para que garanta que o valor, recurso, ele está sendo investido ali, né? Exatamente. Então, assim, isso tudo não é só Neto e Felipe que vão estar lá informando quanto é que eles vão gastar no metro quadrado. Vai ter um engenheiro terceirizado também da Caixa que vai visualizar o projeto. Você vai saber se é viável, se aquilo ali realmente faz parte do cronograma, vai verificar se está atendendo todas as necessidades, porque a gente sabe que a gente tem que obedecer um plano diretor, e o engenheiro também vai verificar tudo isso. Então, assim, é um processo em que não é só eu, cliente, ou vocês, arquitetos, que vão estar determinando. A Caixa também vai estar verificando, né, o passo a passo dessa obra. Então, vai ter esse engenheiro que vai estar lá vistoriando essa obra também. Ô Camila, então, só para a gente entender, né, o passo a passo. Né? Então, você tem aí essa média de 5 meses para a liberação do crédito. Isso. E aí, considerando que o cliente ele já tenha o terreno, como que é feita essa liberação do aí recurso? Veja, a gente botou, né, fez o projeto, vocês me entregaram, a gente teve aprovação no condomínio, a gente teve aprovação na prefeitura. E aí Isso a gente... é bem importante, tem que passar essas coisas. E outra coisa, gente... Lembrando o que é extremamente importante. A partir do momento que a gente tem uma aprovação no condomínio do projeto e uma aprovação na prefeitura, o projeto tem que ser seguido à risca, né? Não estou falando aqui, Camila, mas é porque aconteceu algo, eu vou ter que mudar e eu não posso mudar. Não, vai ter exceções. Porém, a gente espera que você teve tempo suficiente, por isso é importante escolher o arquiteto que combine com o seu jeito. Por isso que é importante ter paciência na hora de realmente aprovar aquele projeto. Porque, gente, quando foi aprovado e quando a Caixa começar a liberar o recurso, para a gente mudar, a gente consegue mudar. Mas é uma dor de cabeça tão grande que talvez já vai gerando um desgaste, certo? Então, assim, vamos ter consciência, vamos confiar no profissional que a gente está contratando, né, para não ter essa dor de cabeça no percurso. Eu acho que isso acontece muito porque existe um mercado muito forte de construtoras e investidores que o pessoal faz aí, só para explicar para vocês. Eles pegam um terreno, eles desenvolvem um projeto, isso sem cliente, tá? Desenvolvem um projeto e aí com esse projeto eles vão atrás de cliente. E aí o cliente, enfim, se interessa pelo projeto, se interessa pelo local. Normalmente cliente agoniado, que quer tudo já pronto. Isso, porque ele quer facilidade. E aí o que é que ele vai? Ele corre em Camila, né, no correspondente, para fazer a liberação de crédito e esse imóvel ele já está sendo construído, ele já se deu início, né? E aí naturalmente não é um projeto do qual o cliente que passou pelo cliente, que ele de fato estudou, se debruçou, voltou, enfim. E aí é quando muitas vezes acontecem as alterações, né? Porque aí ele começa a entender que a necessidade dele é outra e tal. E aí a Caixa ela acaba tendo dificuldade nessa etapa, porque até então ela já havia feito uma aprovação. Isso. E não é só a Caixa, né? Você vai ter que submeter novamente ao condomínio, você vai ter que regularizar esse projeto na prefeitura. Então, custos, né, que não se estava programado, tempo
né? E é angustiante, porque é um trabalho ali que, dependendo, a gente vai ter que parar, que repensar. Então, assim, é muito importante ter essa consciência. Claro que acontece. Claro que, às vezes, a gente se precipitou, ou, às vezes, a gente não pensou direito, e aí, quando começou a subir a casa, e aí viu que não era aquilo, acontece, né? Eu não estou dizendo que não é para acontecer, acontece. Mas aí a gente tem que ter essa atenção, realmente, de estudar todos os cômodos que a gente programou, né? Que a gente idealizou. Ô Camila, e é possível a Caixa ela aumentar entrando um pouco nesse meio aí, né? Sei lá, o cliente ele tem um limite lá, vou chutar aqui, tá? 500 mil. E aí ele fez a modificação, vai precisar mais 300 mil. Como é que é feito esse processo? Olha, lembrando que a gente assina um contrato antes da obra iniciar. Então, assinou o contrato, minha gente, é aquilo ali. O contrato da Caixa não é refeito. Tipo, eu já tive cliente que fez... Justamente que eu indico sempre a gente financiar mais, porque teve um cliente que fez assim, não, Camila, eu garanto, eu só vou precisar de 500 mil, eu não vou precisar mais. E ele tinha capacidade financeira de ter 1 milhão disponível pela Caixa. E o projeto dele também. Só, gente, que a gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue saber o que acontece. Pode ter um problema de saúde, pode ter um problema na empresa, pode ter alguma coisa. E acabou, nesse caso, ele fez assim, Camila, me arruma aí, vamos rever o contrato. E não dá. Por isso é tão importante você fazer um projeto bem feito, você se debruçar sobre aquele projeto, procurar o profissional adequado, né? Isso está me lembrando, a gente tem um cliente em comum que realmente mudou praticamente toda a casa, né? Enfim, a casa antes era térrea, passou a ter primeiro andar e está nesse trâmite, e aí, né? Infelizmente, a Caixa não vai ter como retroceder esse contrato. E aí ele tem que entrar com recurso próprio. Então, se liberou 500 mil, vai liberar 500 mil. Isso não vai impedir que ele mude o projeto, né? Gente, eu não quero deixar de dizer que a Caixa não vai permite, sim, a mudança do projeto. A gente vai ter que refazer algumas etapas, né? Pode, sim. Porém, essa alteração, esse aumento de financeiras vai ter que ser arcado. Que foi justamente, voltando, o que eu falei para os clientes que estavam construindo e veio a pandemia. Então, assim, infelizmente, esses clientes tiveram que dar um jeito de arcar com os aumentos que tiveram do material para terminar a casa. E lembrando que existe prazo, gente. Não é só começar a casa assim, vou começar, a Caixa vai liberar recurso e aí eu vou fazer no meu tempo. Tudo existe prazo. Então, a Caixa, o seu arquiteto, o engenheiro da Caixa, vai ter uma planilha que ele vai preencher, isso vai para aprovação e tem lá dizendo que é 10 meses. Então, em 10 meses, sua casa vai ter que estar pronta, né? Porque você tem que entregar o cronograma físico-financeiro. Isso, né? exatamente. Então, todo o cronograma é seguir... entregue, exatamente. E entregue e atestado, né? Porque a Caixa vai estar lá recorrendo na sua obra, o engenheiro da Caixa ele vai na sua obra, para verificar que tudo aquilo que foi disposto no cronograma está acontecendo. E isso acontece que, na verdade, assim, só para vocês entenderem, né? A Caixa, se ela libera para você 1 milhão, ela não vai pôr 1 milhão na sua conta no mês seguinte. Isso. Né? E aí é justamente esse ponto. Que a gente vai voltar para esse ponto. Que a gente tem um probleminha que não segue a linha, entendeu? Acaba desviando, mas pronto. 5 meses para sair o financiamento Isso. Ele Lembrando, saiu. gente, lembrando que 5 meses que eu falo é porque vocês vão ter que analisar o projeto, vocês vão ter que rever. Mas se vocês contratam aqui a FV Arquitetos e ele entrega o projeto de vocês, maravilhoso, lindo, em 1 semana, então... Não esse prazo não, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Aí prejudica o nosso trabalho. Mas, gente, não é assim. Não existe esse prazo, viu? Mas enfim, gente, é brincadeira. Mas vamos supor, você encontra um escritório de arquitetura competente, diz assim, tal dia eu vou lhe entregar o projeto. Dificilmente, o projeto vai atender suas necessidades. Provavelmente, se você fizer alguma alteração ou outra, também existe um cronograma para alteração, mas não necessariamente você vai passar 5 meses. Pode ser que na primeira visualização do projeto você já aprove. Mas aí nessa etapa, não necessariamente o financiamento está atrelado ao projeto, né? Então, o que é que eu queria, na verdade, entender e talvez passar para o pessoal?
O prazo hoje médio da Caixa entre a liberação do crédito pré-aprovado e, de fato, o dinheiro ele cair lá, qual que é o prazo médio hoje da Caixa? Pronto, aí a gente está com tudo pronto, tá? A gente vai abrir engenharia. O engenheiro, ele tem um prazo de 5 dias úteis para fazer a vistoria do terreno, lembrando que o terreno tem que ser em área urbana, tem que ter toda a viabilidade, no caso, água, energia, tem que estar tudo. O engenheiro vai observar isso, tá? Então é importante que a gente e automaticamente eu já estou guiando, né? Porque eu peço para você qual é o endereço do terreno, então eu digo, ó, aí tá, num outro lugar não tá, não fica no perímetro urbano de Caruaru, então não vai ser aprovado. E aí o engenheiro vai lá, ele vai vistoriar, vai verificar a planilha e ele vai aprovar o laudo. Mais ou menos isso demora aí uns 10 dias. E aí a gente manda para a conformidade, que é uma área especializada da Caixa, que ela vai visualizar os documentos, né, que vocês me entregaram, para observar a renda, tudinho. E aí ele dificilmente dá algum problema, né, porque a gente é bem criterioso, então a gente já manda tudo redondinho, né, então sai a liberação para a assinatura do contrato Caixa. O cliente assina o contrato Caixa, tá certo? E aí, quando ele assina o contrato Caixa, gente, lembrando que quando ele assina, aqui dali é a escritura do imóvel dele, mas para se tornar escritura, tem que pagar as despesas de prefeitura e cartório. Então, para registrar esse contrato. Então, quando sai o registro, aí vai depender, de fato, né? Geralmente a gente também indica despachantes que acelerem esse processo e aí vai ser registrado esse contrato, né? E aí vai depender de quanto tempo. Aqui em Caruaru, o prazo médio de um registro de um contrato gira em torno aí de 20 dias, mas tem gente que consegue antes, então vai depender realmente. E aí, quando o contrato retorna para mim registrado, né, é quando a Caixa vai fazer a liberação na conta do cliente, que geralmente a Caixa antecipa, né? Quando vocês me entregam um contrato registrado, a Caixa antecipa, tem algumas regras, né, mas a maioria dos clientes solicita antecipação, então a Caixa vai depositar na sua conta 20% do custo da sua obra. Para que você inicie a obra. Para que você inicie a obra. Porém, você vai ter que obedecer os 20% que está no cronograma. Tá certo? Então, assim, o prazo, eu estou dizendo para vocês, o prazo vai depender do tanto que vai demorar no projeto, no tanto que vai demorar na aprovação no condomínio e na prefeitura, porque isso às vezes demora, às vezes é rápido, às vezes demora, depende muito de como vai ser. Se Isso vai ter leva exigência, um tempo. exatamente, Também. se vai ter exigência ou não. Por isso, assim, que eu, Camila, prefiro que se tire logo a carta de crédito, porque a gente vai ter uma base. Porém, se atrasar, a gente vai refazer essa carta de crédito, né? Então, a gente pede para que o cliente mantenha o mesmo perfil, né, do que ele tinha sido aprovado, mas isso não quer dizer que, tipo, eu tenho que fazer tudo em 6 meses, senão não vai... Não, se vencer, a gente renova e a gente vai dar continuidade. Então, a gente está falando aí de um prazo médio entre essa primeira consulta e o início da obra entre 6 e 7 meses. É justamente isso, porque vai depender muito dessas particularidades que não dependem de mim. Eu queria que tudo dependesse de mim, mas não depende. Sim, claro. Então, a gente depende de outros órgãos também. Tipo, por exemplo, às vezes a prefeitura está rápida, às vezes a prefeitura demora. Então, a gente tem que ter... Eu sempre gosto de trabalhar com prazo esticado. Então, basicamente, é o que eu digo para o cliente. A gente diz assim, olha, corra, mas corra consciente, né? Porque a minha preocupação hoje gira em torno do projeto, do cliente estar satisfeito com aquele projeto, né? E aí os outros trâmites vão acontecendo. E para vocês ficarem cientes de que libera esses 20%. Só vai liberar mais quando você provar que fez aqueles 20%. Exato. Se você não fez aqueles 20%, não vai cair mais dinheiro na sua conta. Exato. A Caixa ela vai liberando conforme você for fazendo a sua obra. Exato. E assim, a gente falei para vocês, a Caixa ela vai mudando. Então, tipo assim, os contratos que foram assinados até dia 30 de dezembro de 2022, eles podem ir e eles trabalham em forma de antecipação. Como é? Eu antecipei 20%, comprei 20%, a Caixa vai antecipar mais 15%. E aí eu vou recebendo dinheiro e construindo. Porém, com essas mudanças, hoje a Caixa vai antecipar 20%, mas quando você concluir os 20%, você vai ter que concluir até os 30%, vamos supor, com o seu dinheiro.
com dinheiro. Com seu recurso. Exatamente, com o seu recurso. E aí depois a Caixa lhe paga. E vice-versa. Então, por isso... Aí o jogo vira, né? Aí o jogo vira. E aí, por isso, assim... Camila, então eu consigo construir a casa do meu sonho sem recurso. Não, gente. Até porque o trabalho que vocês... O projeto, por exemplo, é recurso próprio. Você tem que ter o dinheiro do projeto. Né? Você tem que ter uma reserva. Você vai ter que ter uma reserva. Para começar uma obra, independente se ela é financiada ou não. Exato. Né? Só que é aquela questão. Em vez de, no final, você dispor, né? Aplicar ali 1 milhão, você só vai aplicar, um exemplo, 100 mil. E esses 900 mil você vai estar trabalhando com outras coisas. Porque o dinheiro da Caixa, a taxa de juros da Caixa é barato. É um dinheiro barato. É porque antes a gente não tinha essa noção, né? Mas a aquisição de terreno e construção, ela começou a ficar popular, na verdade, e ter esse incentivo, né? Foi em 2017. Então, já faz um tempo, mas parece que é recente que a gente começou, porque foi quando as pessoas começaram a perceber de que pegar o dinheiro para colocar na obra pela Caixa é barato. É melhor, dependendo da minha profissão, eu investir no meu negócio, né? Fazer o dinheiro girar lá. Exato. Mais. Porque a taxa de juros para o financiamento da construção é 9,75. Isso é a maior taxa. Isso você está falando ao ano? Ao ano. Ao ano. Qualquer empréstimo que você for pegar, não é 1%, 2% ao mês. Não, então, só para a gente finalizar aí, e aí a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de taxas, né? O que é muito importante para vocês entenderem? Primeiro, não dá para fazer construir uma casa zerada de recurso, né? A gente entende que cada perfil, aí, cada família ela vai ter seu modo de fazer, mas tenha sempre uma reserva justamente para arcar com projeto, com custas de cartório, prefeitura, porque isso tem um custo. O prazo que você vai ter aí entre esses 6 e 7 meses, né? Entre o teu desejo e a efetivação, o início das obras. Essa obra ela precisa ser acompanhada de fato, então assim, procurem bons profissionais para fazer toda a gestão da obra, ou se você tiver tempo e disponibilidade, juízo, porque é importante juízo, para acompanhar e garantir que você vai estar cumprindo as etapas de obra, para que a Caixa ela comece a fazer a liberação de recurso dentro do prazo de 10 meses, que é o prazo que eles determinam para que tua casa ela esteja pronta. Você vai precisar do responsável técnico. Esse responsável técnico ele vai estar inserido no sistema Caixa. Então, qualquer problema que tiver, esse responsável técnico ele vai ser acionado. Camila, quem é o responsável técnico? É o arquiteto, é o engenheiro, é aquela pessoa que você vai se identificar e dizer assim, olha, você é que vai acompanhar a minha obra. É necessário. Não, mas eu sei fazer obra. Mas você é engenheiro, você é arquiteto. Exatamente. Você precisa de uma pessoa técnica para acompanhar. Exato. Não adianta você dizer, eu quero acompanhar a minha obra. Não, você é engenheiro, você é arquiteto. Não. Então não pode, a Caixa não deixa. Porque qualquer problema vai ter uma pessoa que vai assinar como responsável e ela vai responder por isso que está acontecendo. Exato. E aí, para a gente fechar esse tema, muita gente acha que esse recurso ele só pode ser direcionado para a parte de construção. E, na verdade, muita gente acaba usando o recurso para um móvel planejado. É justamente o que eu falei para vocês. Vai depender da capacidade financeira e o quanto, de fato, a casa total, né, que é o terreno, mas o projeto da casa vai valer. Às vezes, por exemplo, por isso que eu digo assim, vamos jogar um pouco para cima, mas depende. Por exemplo, um exemplo, tá, gente? Vamos supor que 1 metro quadrado hoje, né, nos condomínios de luxo aqui em Caruaru, seja de R$ 3.500. Estou falando de custo de obra, tá? R$ 3.500 para entregar a casa pronta para você. Mas, às vezes, a casa pronta, porque a Caixa ela visualiza a casa pronta. Possa ser que o seu custo de obra, o engenheiro diga lá, você vai gastar R$ 3.500 no metro quadrado, mas possa ser que você não gaste, que você só gaste 2.800, 3.000, e isso vai depender de quem você vai estar contratando. E deixando claro que, assim, quando Camila fala metro quadrado, a gente considera piso e teto.
Isso. Tá? Então, o custo de metro quadrado médio hoje seria mais ou menos esse. E um outro ponto que eu gostaria também de deixar claro, a gente está falando muito em Caruaru, Isso. porque natural é nossa cidade, mas no caso do correspondente caixa, isso se aplica a nível Brasil. Então, Isso. se você estiver no sul do país, no centro-oeste, no norte, o modelo é exatamente o mesmo. As Exato. etapas são exatamente as mesmas, os critérios são exatamente os mesmos. E a gente está falando aqui de casa dos seus sonhos, mas você pode também construir uma casa na praia, utilizando o recurso da Caixa. Agora, lembrando que tem que se atender aos critérios de viabilidade do terreno, né? Se vai ter água, luz, a pavimentação, tudo certinho. Mas você também pode ter o sonho, no caso, de ter uma casa dessa na praia. E você pode utilizar, sim, o recurso da Caixa. Isso da para mesma apartamento forma. também funciona? Não, para apartamento não. Tá. Porque já A não é Caixa, construção, exato, né? a Caixa ela só financia a construção unifamiliar, né? Então dizer assim, eita Camila, eu vou fazer uma construção na praia e vou fazer um predinho. Consegue liberar o recurso? Não, porque a Caixa só vai liberar unifamiliar. Se o engenheiro da Caixa for visualizar seu projeto e achar que ali tem coisas para 2 famílias, ele já não vai aprovar. Né? Então, tipo assim, é unifamiliar, é uma casa para você e sua família. Então, nesse caso aí, já vai entrar numa outra modalidade de financiamento, né? Isso. Aí, no caso, você não vai ter o financiamento da construção. Você vai financiar o imóvel na planta, dependendo se aquela construtora realmente ela já tem os trâmites da Caixa, ou você vai financiar como imóvel novo, né? Que é depois de pronto, aí você consegue financiar, Massa. sem nenhum problema. Mas construção, só se for unifamiliar, só se for realmente só para a sua família. E é importante dizer que esse custo de construção, ele varia muito da região. Exato. Então, a gente está falando de um custo daqui, mas se Médio for para São Pernambuco, Paulo ou para o Sul... isso. É esse outra custo realidade. outra Não, para realidade. vocês terem noção, a gente conversando, né, com os gerentes na Caixa e tudo mais, a gente teve a aprovação, por exemplo, de uma pessoa, tá, que ele estava construindo em São Paulo. Só que, gente, só o terreno em São Paulo era quase 2 milhões. O custo de obra lá que ele foi fazer era 8 milhões. Então, tipo assim, no total foram 10 milhões para construir uma casa do mesmo padrão ou menor do que a gente constrói aqui. Sim. Porque lá é outro parâmetro, lá é outra situação. Então, É assim, outra realidade. é outra realidade. Então, assim, é outro nível de trabalho. Então, eu estou falando da forma técnica que vai servir para todo o Brasil, porém, vai depender de cidade para cidade. Isso. Ô Camila, e aí entrando agora um pouquinho nessa parte dos juros, né? Muita gente tem um receio, inclusive, de financiamento, porque se cria um monstro de que você vai passar sua vida pagando financiamento, e que os juros são absurdos, e que, enfim, e que não vale a pena, e que é melhor juntar. E aí é muito importante entender um pouco de como funciona essa cobrança de juros, né? E como é que hoje isso está inserido no mercado. Acho que você falou já um pouquinho, né? Mas só para a gente massificar um pouco, como é Exato. que a Caixa faz. Então, por isso que a gente volta naquele padrão, né, de que acha que a Caixa só financiava para baixa renda, né? E aí se começa realmente a ter a identificação de que o valor, né, os juros para habitação é barato. Quando a gente começa, então, tipo assim, grandes empresários, médicos, advogados, pessoas que possuem renda e que trabalham com essa questão de empréstimo e de juros, perceberam dizer assim, caramba, eu ficava aqui trabalhando para juntar, para comprar um imóvel à vista, né? Porque eu não quero passar 30 anos, 35 anos pagando o imóvel. E aí ele percebe que se ele pegasse esse dinheiro e investisse na empresa ou aplicasse o dinheiro em outra situação, ele ia conseguir pagar as prestações sem nem tirar o dinheiro do bolso, porque é um juros barato. Né? Quando a gente fala 9,75 é o ano, gente. Então, a gente pega 9,75 e divide por 12. E aí a gente vai saber, a gente não consegue pegar um empréstimo e pagar menos de 1% ao mês, na verdade, não consegue. Então, o pessoal começou a ter essa visão e aí foi quando deu a explosão, né? Dizer assim, caramba, eu não vou mais pegar 1,5 milhão
aqui, botar para gastar, sei lá, em 7 meses. Enquanto Prender que eu posso, esse dinheiro, isso, enquanto né? eu posso trabalhar com o banco, porque geralmente grandes empresários, enfim, trabalham com recursos também do banco. Mas aí eu disse, não, vou pegar esse dinheiro, vou fazer outra coisa, vou pegar o recurso da Caixa, porque é um dinheiro barato, vou aplicar aqui de construir a casa que eu quero, que eu gosto. E aí eu vou trabalhar com esse dinheiro e acaba que quando ele trabalha, ele consegue pagar a prestação sem nenhum problema. Eu ia te perguntar, e é possível amortizar, ou seja, Exato. antecipar e retirar esses juros? Como é que funciona? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de 30 e 35 anos, mas, gente, a pessoa que é organizada, que se tem o padrão que eu sempre digo assim, qual vai ser o seu padrão de amortização? Você pode, veja, você pegou o recurso da Caixa. Quando você pagar a primeira prestação, você já consegue quitar o imóvel se você quiser. Eu já tive clientes, por exemplo, que ele tinha um dinheiro para construir à vista, mas aí disse assim, não, Camila, por quê? O dinheiro vai ser liberando, eu vou pegar esse dinheiro, vou aplicar em outra coisa, vou investir em outro negócio. E aí, nesse processo, né, porque vamos supor, a gente tem 6 meses para concluir o projeto para a Caixa liberar a primeira medição. E depois a gente vai ter 9, 10 meses. Então, vamos colocar aí que a gente vai ter 1 ano e meio para, de fato, entrar na casa. Um exemplo, né? Depende da construção e o tamanho da casa, enfim. E aí, nesse 1 ano e meio, ele conseguiu recuperar o dinheiro que ele iria investir na casa, mas aí ele pegou pela Caixa. E ele fez, Camila, não consegui. Foi aqui que está a casa. Então, assim, ele conseguiu alavancar o negócio dele, ele conseguiu recuperar o dinheiro dele, e quando ele pagou a primeira prestação, ele disse, eu vou quitar. E aí, nesse caso, como funciona essa amortização dos juros? Assim, só para... Não, aí, no caso, a gente vai ter 2 tipos de amortização. A gente vai ter uma amortização para diminuir o valor da prestação e vai ter uma amortização no saldo devedor, que é para diminuir o tempo, né? Que é a mais indicada, porque quando a gente diminui o tempo, a gente diminui o tempo de cobrança de juros referente ao saldo devedor. Lembrando que a cobrança de juros sempre vai ser em cima do saldo devedor. Então, se eu tenho 1 milhão, a cobrança dos juros vai estar em cima de 1 milhão, só que aí, como vai ser dividido, enfim, em 30 anos, 35 anos, aí é aplicado na prestação. Então, assim, você vai ter esses 2 tipos de amortização. Por exemplo, quando a gente vai financiar 1 milhão, mais ou menos aí a prestação do cliente fica em torno de 6.500, 7.000, né? Isso em 30 anos. Era outra pergunta que eu ia fazer, para ter uma ideia de valor de prestação. Mas só que, tipo, eu falando agora, uma pessoa vai estar lá, 7.000 vezes 360, tipo, não compensa. Gente, mas a amortização, geralmente, as pessoas que lidam, que no caso, que pedem esse financiamento, ela não passa 30 anos pagando. E só para também lembrar, né? Normalmente os pagamentos eles são decrescentes, né? As parcelas. Então... Isso, a gente vai ter 2 tipos de tabela, que é a SAC, que de fato é a decrescente, e a Price, que são prestações fixas. E aí a gente vai entender de fato como é a programação do cliente, o que ele pensa no sistema de amortização, porque quando o cliente vem até a gente vai explicar tudo. A gente vai dizer, existe essa tabela, SAC, que ela vai começar com a prestação maior e ela vai diminuindo durante o tempo, e vai ter aqui a Price, que são prestações fixas. Mas mesmo assim, gente, até mesmo aqui em Caruaru, vamos supor, para tirar 1 milhão de financiamento, 1 milhão livre para construir sua casa, ainda assim compensa quando a gente vai tentar alugar a mesma casa, né, em algum dos condomínios que tem por aqui em Caruaru. Às vezes é o mesmo valor ou até um pouco mais. Outra pergunta. Esses juros, eles estão atrelados a alguma coisa? O que é que eu quero dizer? Se aumentar a Selic, se aumentar qualquer coisa, ele vai mudar e vai mudar minhas parcelas ou não? Os juros que é determinado no contrato Caixa, não. Porém, ele tem a taxa, que é... Aí você vai escolher, mas geralmente hoje, com essas mudanças, a gente só trabalha com a taxa referencial, que é a TR. Então, a gente vinha aí de 4 anos atrás, 5 anos atrás, em que não existia uma variação na TR, então ela ficava zerada. Então, a gente só pagava realmente os juros que foi determinado no contrato. Tá? Aqueles juros que é determinado no contrato, ele não muda. Porém, a variação, que aí existia TR, IPCA, poupança. Então, esses links que estavam atrelados à taxa de juros da Caixa, se eles alterarem,
alterava também, iria existir uma modificação na prestação. Mas os juros que a gente assina ali no contrato, os juros efetivos, ele permanece. Porém, tem a taxa que vai referir, né, em cima desses juros. E aí ocorre as alterações. Porém, né, nesse período de pós-pandemia, ano político, então essa taxa referencial hoje, que é a que está liberando só a taxa referencial hoje, nesse momento, ela começou a alterar. Então, ela foi alterando para 0,2, 0 ponto alguma coisa, e isso acaba impactando no valor da prestação do cliente. Mas não é algo que diga assim, não vou conseguir pagar. Uhum. É uma variação mínima. É pequena, mas varia. Porém, a gente teve um lançamento que foi mais ou menos em 2020, antes da pandemia, em 2020, que foi a da poupança. Então, essas pessoas que aderiram a essa taxa da poupança, porque realmente estava muito atrativa, tipo, por exemplo, eu tinha uma taxa com a Caixa de 4,75 mais a da poupança. Só que naquele tempo, a taxa Selic, no caso que faz a referência da poupança, estava 2%. Então você pagava 6%. Você ao passava ano. 6%. Porém, de um ano para o outro, saiu de 2 para 12. Uhum. Então, facilita, esse né? cliente, ele sentiu. É. Ele sentiu na prestação dele. Ô Camila, e há alguma diferença entre um cliente optar por esse formato de pagamento, price ou saque? Ou seja, o saque ele decrescente, o price ele é Isso. uma parcela fixa. Quando a gente faz isso, eu expliquei para o cliente, e aí ele vai me dizer, Camila, veja, essa casa eu realmente quero passar os 30 anos pagando. Aí eu vou dizer, pronto, você vai passar os 30 anos pagando, né? Então você vai fazer na tabela saque. Porque a tabela saque, em longo período, você vai pagar menos juros. Agora, se um cliente chega e diz assim, Camila, agora lembrando, gente, que a saque, por exemplo, para uma liberação de um financiamento de 1 milhão, você vai começar pagando uma prestação de quase 10. Uhum. Tá? Ela vai diminuindo conforme os anos vão se passando, mas ela começa em torno de 10 mil reais Tá. a primeira prestação. Isso você começa a pagar quando você entra na casa, né? Enquanto você não entra na casa, você vai estar pagando os encargos de obra, os juros Sim, de obra. isso é bem importante Exato, que é justamente a Caixa já cobrando para você essa antecipação de valores e também tendo a segurança de que a Caixa vai estar lá fiscalizando a obra junto com o seu responsável técnico. Então, tem esses juros de obra também, que depois a gente foca nas despesas que o cliente tem na Caixa para aderir a esse financiamento em seguida. Mas, enfim. E aí ele vai dizer assim, Camila, não, eu vou passar os 30 anos. Eu disse, então, Vamos faça pro na saque. saque. Você vai começar com uma prestação maior, porém, no final, você vai pagar menos juros. Agora, se eu atendo um cliente que ele fala assim, Camila, no máximo 15 anos. No máximo. Eu tenho um cliente que já chega para mim e diz assim, bota aí 10, porque eu vou passar só 10 anos pagando. Mas o banco libera O prazo? O prazo? Libera mínimo 120 meses, que são 10 anos, máximo 420, que são 35 anos. Entendi. Você escolhe qual o prazo que você quer financiar. Porque aí você consegue adaptar o valor que você tem disponível por mês Exato. dentro daquele prazo, né? Porém, Você simula, na verdade. Porém, é feito o que eu falo para o cliente. Dependendo do prazo de amortização que você tem na sua mente, do seu cronograma, não vai interferir muito você estar colocando 10 ou tá colocando 420. O que vai interferir é porque em 10 anos você vai ter uma prestação muito maior. Entendeu? E às vezes você colocando... Às vezes é melhor você colocar mais tempo e antecipar. Isso. E ter a tranquilidade de que vai ter uma parcela menor. Então, se Isso. acontecer qualquer coisa, você vai conseguir cumprir com aquela despesa. Exato. Né? Então, assim, é tudo isso que a gente passa para o cliente. E aí no price, se ele tiver, por exemplo, o cliente ele diz, eu quero pagar isso em 5 anos. Então vai ser mais indicado o price, porque vai ser um valor fixo, e aí Isso. os juros ele reduz, é isso? Não é que reduz, porque como a gente vai antecipar, a gente vai quitar antes. Então, assim, quando a gente calcula para o cliente fazer a amortização ou quitar, a gente calcula do dia. Tipo assim, ele vai quitar hoje, então é hoje. Eu não vou calcular os 30 anos que ele iria passar, eu vou calcular o de hoje. Então, há essa redução dos juros, porque eu não vou ter juros sendo cobrados para 28 anos, eu vou ter juros cobrados em dois anos, ali no ato, no dia que ele está querendo. Então, assim, isso vai pouco interferir. É feito, eu estou dizendo para você, gente, não é que a Caixa, você vai chegar, vai pegar um financiamento com a Caixa, quando você pagar a primeira prestação, você vai dizer assim, eu quero desconto e eu quero quitar. A Caixa não dá desconto.
não dá desconto. Ela vai reduzir o prazo ali de cobrança de juros porque você está quitando naquele momento. Mas ela não reduz. É a mesma coisa do cliente chegar, um exemplo, né? Dizer assim, não, eu vou pegar aqui um financiamento e aí quando eu for pagar a primeira prestação, né, porque às vezes acontece, né, é o vício, né, e eu vou pedir um desconto porque eu vou estar pagando tudo à vista. Não, gente, ela não vai dar desconto. Você não está pagando, na verdade é uma dívida, né? Mas é uma dívida, só que tipo assim, a gente tem que colocar na cabeça... É uma dívida em contrato, digamos. Não, mas a gente tem que colocar na cabeça que é uma dívida imobiliária, é uma dívida que anualmente ou mensalmente a gente está tendo retorno financeiro, porque o imóvel... Dificilmente. Claro que se a gente botar dizer, eu comprei um imóvel não sei aonde e ele baixou de preço. A gente sabe que tem, mas é muito difícil. Sim. A gente tem um imóvel que valoriza mensalmente, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que compraram casas, né? Enfim, e estão praticamente ganhando o dobro. E isso em menos de ano, claro, que depende de onde foi comprado, depende do boom que acontece. A melhor referência disso foi a pandemia. A pandemia foi o período que a gente mais financiou imóvel. Mais financiou, porque o pessoal começou a ver a necessidade de morar bem. De mudar de vida, né? Exato. De morar bem, de morar em um ambiente mais confortável. A gente já falou disso aqui em outros arquipods, assim, como mudou o pensamento Exato. do Eu tive cliente. cliente que, tipo assim, que triplicou o valor do imóvel ou até mesmo do terreno que ele tinha comprado. Então, gente, além de tudo isso, a gente vai estar ganhando. Porque fala, vou pagar juros nada. Mas tudo bem, junta o dinheiro. Quando você juntar o dinheiro para comprar aquele imóvel que você idealizou, ele já não vale a mesma coisa. Ele não vale. Aí você vai ter que juntar mais. Aí quando não vai. Aí vai acabar comprando inferior. E o banco não está fazendo um favor para você, né? Não. Assim, o banco ele quer renda. Não é instituição de caridade. Não é caridade. Calma. Ele tem um juros baixo. Isso. O que é que ele faz quando você paga antes? Ele tira os juros daqueles anos do que você amortizou. Exato. Mas não quer dizer que ele vai dar desconto. Não, é porque às vezes a gente tem aquele negócio assim, não, porque a Caixa vai chamar para dar desconto. Não, gente, ela não dá desconto. Ela vai dizer assim, se você passar X anos, você ia pagar isso. Como se para você quitar isso, o valor fica esse, porque não vai ser cobrado os juros desse tanto. Então, tipo, isso não é desconto. E não entrando muito na questão política, né? Mas é muito importante as pessoas entenderem que qualquer governo que esteja, né, aí, o intuito dele de facilitar muitas vezes um crédito imobiliário e tudo é para que o mercado de construção civil ele se movimente. Porque o que é que ele entende? Se eu estou dando condições das pessoas construírem, naturalmente elas estão comprando material, elas estão contratando pessoas, e isso movimenta o mercado absurdo. Isso gira a economia. Exatamente. Não, e gira a economia porque a gente percebe o parâmetro. Então, se a construção civil está em acessão, o país está em acessão. Exatamente. Então, é importante, por isso que está tendo realmente esse estímulo. E sempre teve estímulo, só que agora a gente está tendo estímulo para o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, e também para o SBPE. É incrível que ontem mesmo eu estava debatendo isso ontem. Tipo, há 4 anos atrás, não é há muito tempo não, mas tipo, há 4 anos atrás, como eu realmente comecei aqui no início, então eu tenho essa carga assim de empreendimentos grandes, de empreendimentos voltados para o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, então eu tenho uma carga muito grande referente a isso. Mas de 4 anos para cá, para mim é natural falar de milhão. Tu quer 1 milhão? A gente vai conseguir. Tu quer 1,5 milhão? A gente consegue. Seja, minha gente, quer o seu primeiro milhão, contrata a Camila, entendeu? Porque ela vai garantir esse milhão. E assim, natural. Gente, o quanto é natural que a gente olha para o lado e faz assim, nossa, não tem mais nada assim. É tudo assim, 1 milhão. Dependendo, claro. Isso. Gente, eu estou falando assim do nível, né? Mas não, assim, pode assustar alguns, mas quando a gente fala de principalmente construção civil, a gente está falando realmente porque os custos também aumentaram muito. Né? Você citou o exemplo do metro quadrado. Os custos subiram depois da pandemia de uma forma que o que você antes construía com 300 mil agora custa 600, 700. Isso, exatamente. Dessa forma. E é dessa forma. Então é baseado nisso e nesse mercado, né? É óbvio que cada um vai ter a sua necessidade. Então, exato. O que ela está dizendo é que se você tem
enfim, se teu sonho é construir algo mais com 500 mil, 400 mil, que é possível também pela Caixa, né? Só precisa entender o teu perfil, ver exatamente o que é que você quer e ela tentar viabilizar isso. O que eu estou falando, é a mudança no mercado, porque esse cliente que está solicitando 1 milhão, 1,5 milhão, ele não solicitava. Ele iria pagar à vista. Sim. Tá entendendo? Mas ele começou a entender o quão vantajoso é pegar um financiamento com a Caixa. Entendeu? E a mesma coisa, e isso aconteceu nos condomínios, nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e do Casa Verde Amarela. Eu tenho empreendimentos que começaram a ser vendidos por 122 mil. Isso há 2 anos, 2 anos e meio atrás. E agora está sendo entregue e o mais barato é 198. Gente, se eu pegasse 122 mil e colocasse numa poupança ou numa aplicação, não ia render. Não ia render isso, né? Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça que é investimento. Investimento seguro. Camila, e para a gente finalizar, porque isso é um mundo é um caminho sem A gente volta. podia passar 3 horas aqui falando desse tema, minha gente. Mas assim, quais são os custos que você tem, né, nesse processo de adesão desse financiamento, assim, desses financiamentos? Pronto, então eu sempre vamos trabalhar com a organização e visualizar os custos para você ver, justamente para a gente não ter o sufoco, para a gente não ter cliente dizendo que está sem dormir, alguma coisa. Então, a gente vai aderir o financiamento. Gente, quem me paga é a Caixa. Vocês não têm custo nenhum comigo, tá certo? Ou seja, eu não você tenho contratar custo... um correspondente ou ir direto na Caixa para você sair do mesmo jeito. Não tem custo nenhum. Para falar comigo, para tirar dúvida comigo, não existe custo nenhum. Para fazer a carta de crédito, não existe custo nenhum. Porém, no ato da assinatura do contrato Caixa, né, a gente vai ter os custos referentes a que a gente chama taxa vista, TAC e as seguridades. Lembrando que a gente faz um pacote de serviços e esse pacote de serviço é pago no ato da assinatura, né? E vai ser debitado da sua conta. Então, você vai ter lá, assim, do que tudo que está sendo debitado. Então, a gente coloca aí um custo para a assinatura do contrato Caixa em torno de uns R$3.000, tá? É o custo que a gente tem para assinar um contrato desse. E que esse custo o cliente ele vai depositar, na verdade é aberto uma conta no nome dele na Caixa, ele deposita lá e os débitos vão ser feitos nessa conta. Inclusive, né, se ficou em dúvida ou a gente não deixou claro, o dinheiro referente à obra cai dentro dessa conta que é sua. Sim. Lembrando que o dinheiro cai na sua conta e você que distribui os pagamentos, tá? Não é a Caixa que vai pagar aqui Felipe Neto, não é. A Caixa vai depositar na sua conta, né? E você vai pagar. Você vai gerenciar esse valor. Não tem ninguém gerenciando para você. Não, ninguém vai gerenciar. E outra coisa também, a Caixa não solicita notas de nada. Então, assim, o que a Caixa solicita é que você cumpra o que você informou, o que o seu responsável técnico informou que iria fazer. Então, se lá na especificação está dizendo que você vai colocar um porcelanato, a Caixa vai verificar se você colocou um porcelanato. Agora, se é o porcelanato de marca X, Y, a gente não especifica a marca, mas se botou que é um porcelanato, você vai ter que botar lá. Por isso que é tão importante seguir o projeto dentro do que está no escopo da Caixa. Exatamente. Né? Agora, se a Caixa verificar que algo ali não está condizente, então ela vai abrir um processo para tentar identificar, o engenheiro vai tentar identificar, mas ela não vai cobrar o recibo de nada que você vai estar comprando. Essa administração é sua. Da mesma forma, se você gastou ou não 1 milhão. Eu acho que o único dinheiro que não vai direto para o cliente, aí você me corrige se eu estiver errado, é no caso da aquisição com o terreno, isso, né? Que aí o valor do terreno ele vai direto para o proprietário, para o antigo proprietário, né? Exato, a Caixa vai pagar o terreno, de fato, quem era o antigo dono do terreno. Aí esse fato do valor do terreno cai na conta do dono do terreno. Tá? Então, assim, a gente vai ter esse custo. E aí, os demais custos, isso é quando está tudo pronto, tá, gente? Porque lembrando que vocês vão ter custos com arquiteto, vocês não vão ter custos de prefeitura, de cartório anteriormente, se precisar fazer algum tipo de escritura. Eu estou falando do custo da Caixa. Então, o custo da Caixa, para você assinar um financiamento, independentemente do valor, tá? É em torno de R$3.000. Pronto, fez a assinatura, aí a gente vai gerar... no caso, vai ter o ITBI, que é pela prefeitura, e depois o registro em cartório, tá certo? Aí pronto, aí quando chega o registrado, o contrato comigo, a gente vai fazer a liberação dos 20% referente ao custo da obra, os primeiros 20%,
vai ser depositado na sua conta e você vai iniciar a obra. Quando você inicia a obra, vai ter os custos de encargos de obra ou juros de obra, né? Cada um vai ter uma maneira de falar, então já estou falando os dois, juros de obra ou encargos de obra, que nada mais é que já é uma antecipação dos juros, lembrando que esses encargos e esses juros, eles não são descontados do saldo devedor, tá certo? Então, o cliente também tem que estar ciente disso. O saldo devedor, ele vai ficar ali, congelado. Ele só vai começar a gerar juros quando você for pagar a sua primeira prestação. Mas, enquanto isso, você já vai estar pagando ali os juros referentes a esse saldo que vai estar lá congelado. Você vai ver que ele não vai aumentar de valor, ele só vai aumentar de valor quando pagar a primeira prestação. É como se fosse uma taxa que você está pagando por estar usando aquele dinheiro. Exato, né? Porque a gente pode entender que a Caixa iniciou como um banco social, porém ela é um banco besta, né? Ela vai ter os custos. Na verdade, você está pagando um aluguel daquele... Bom, porque ali também... Uma taxa daquele dinheiro. Porque exato. a casa passa a ser da Caixa, né? Exato. Ela que detém o poder, né? Até então, que assim, vai ter esses custos. E aí, esses custos, eles vão ser ligados diretamente... vai ser proporcional ao valor que você pegou emprestado, tá? Então, mas que normalmente quanto por cento, mais ou menos? Bem baixo, né? Veja, eu acho que é menos de 5%. Menos de 5%, né? Então, para um exemplo, como você deu de 1 milhão aí de financiamento, qual que é uma taxa média de juros? Não, eu falo o valor total. Tipo, se você for passar, vamos supor, 10 meses construindo, eu digo que é 5%. Então, tipo, no total você vai gastar aí em torno de 50 mil, mas é 50 mil parcelado em 10 meses. Isso é uma média, tá? Então, quanto menor o valor de financiamento, menor você vai estar pagando dos encargos de obra. Só que, tipo assim, ali você vai estar pagando o custo do engenheiro, que vai estar indo visitar a obra, e junto disso vai estar pagando os juros já antecipando os juros referente ao financiamento que o saldo devedor está congelado. Então, é importante ter a noção desse custo, porque, às vezes, a gente acaba se esquecendo, né, na ansiedade, e é um juros que, no final das contas, se a gente ficar deixando ele sendo retirado, o valor que a Caixa vai depositando vai gerar uma falta. Pode ser feito isso também, né? Mas aí... Não deve, mas pode. Exato. Porque você assim, detém porque assim, vamos supor... Mas você vai ter que cumprir os 20% da obra. Exato. Então, se você usou aquele dinheiro para amortizar esses juros... Vai faltar. Vai faltar para você concluir aquela fase. E não tem nem como amortizar, tá? A gente não tem como pegar... Vamos supor, eu estipulei aqui que por 1 milhão eu vou pagar 50 mil em 10 meses. Um exemplo, né? Parcelar. Não tem como pegar 50 mil... E que tal? Vai ser mensalmente. Mensalmente é que vai ser debitado. Entendeu? E eu tô falando assim, a pessoa, eita, já vou começar a pagar 5 mil. Não. Eles vão de acordo com a evolução. Então, vamos supor, a evolução da obra cresceu 10%, você vai pagar 10%. No outro mês, está em 20%, vai ser 20%, até chegar a data da entrega. Então, Camila, eu vou pagar esse processo? Não, é na fase de obra. Por isso que a gente chama juros de fase de obra ou encargos de obra. Na fase de obra. Recebeu as chaves, o habites foi averbado na certidão. Aí você vai começar a amortização, que aí você para de pagar os encargos de obra e começa a amortização do seu imóvel, entendeu? Mas, mesmo assim, é super vantajoso, né? Quem realmente tiver interesse, procure, né, se informar. Vamos estudar a sua renda, porque a gente tem que verificar de fato o seu perfil, e vamos começar aí 2023 com o projeto da casa nova e 2024 já morando. Já com o sonho realizado. Já com o sonho. Exatamente. E assim, gente, terreno aqui em Caruaru de alto padrão é o que não falta. É verdade. É o que não falta. Tem um boom aí bacana de condomínios que estão surgindo. E eu acho que isso é em todo local, assim, em todo lugar. A pandemia, ela propiciou muito isso, né? As pessoas passaram a primar mais pelo o seu bem-estar. Então, condomínios de casas, até apartamentos maiores, enfim. Então, houve essa mudança de comportamento. Mas, gente, o que a gente queria, na verdade, hoje era explanar um pouco para vocês sobre essa modalidade, que é uma modalidade que muita gente faz uso e que vocês tenham a tranquilidade, né, de procurar um correspondente aí na sua cidade, tirar mais dúvidas, porque isso, de fato, tem muitas nuances, né? Vai depender muito de muita coisa, mas assim, a gente espera que tenha ficado um pouco claro para vocês como funciona esse processo e como que a Caixa ela trabalha.
E é isso, né? Então, se você tem interesse aí, corre atrás de um correspondente para que esse sonho se torne realidade. E que vocês tenham consciência de que não é um bicho de 7 cabeças Isso, também exatamente. não, A gente está aqui explanando, tá certo? Gente, mas é muito simples. A única coisa que eu peço para ter cuidado é só realmente de você estar realizando, né, o projeto que realmente você quer e pode idealizar. O seu sonho dentro dos seus limites. Exatamente, mas é simples, porque as pessoas não têm, vamos supor, né? Muitas pessoas não têm noção, né, que a Caixa proporciona isso, de verdade, não tem. Então, a gente está explicando que existe, e aí você pode escutar e dizer assim, nossa, é muito trabalhoso, mas não é. Na verdade, tudo isso que a gente falou aqui, o trabalho vai acabar sendo mais teu. Exato, a gente que vai estar. Olha, você realmente. O único trabalho que você vai ter, que o cliente vai ter, é de ter um arquiteto e dizer assim: olha, eu quero dessa forma, e está dentro do seu sistema financeiro, está dentro das suas despesas. É a única coisa que você vai ter trabalho. O resto, as coisas vão andando. Contrato profissionais experientes, né? Que isso é primordial. Porque a gente evita a dor de cabeça. Verdade. Entendeu? Então, assim, porque por mais que diga assim, é porque construir dá muito trabalho. Gente, depende de quem você contratou. Exatamente. Depende de como você contratou. A sua experiência depende dos profissionais que estejam envolvidos. Exatamente. Então, assim, procure profissionais que lidem com isso, que trabalhem com o financiamento, que tudo vai correr perfeitamente. Massa. Camila, a gente queria agradecer demais sua presença, assim, foi extremamente esclarecedor, até pra gente, porque a gente recebe muitas demandas aqui com os clientes. E enfim, de fato te agradecer aí, e vamos depois, em outras oportunidades, até entender um pouco mais de outras linhas de financiamento, enfim, outros serviços até que contemplam aí o teu trabalho de correspondente. Só lembrando que a Caixa também tem a modalidade de reforma, tá? E que vocês também estão super dentro então, gente, também. Comentem se vocês querem aí escutar um pouco sobre financiamento de reforma, que a gente faz um outro podcast, Exatamente. Gente, vocês estão vendo que o tema aqui é super abrangente, que tem muita coisa para a gente falar. Eu tenho certeza que vocês ficaram com alguma dúvida. Vai ter os comentários aqui embaixo. A gente vai pedir para a Camila acompanhar, responder. Enfim, se for necessário entrar em contato com ela, pode escrever aqui nos comentários que ela vai passar o contato dela também. Queria agradecer, Camila. Foi maravilhoso esse podcast, super esclarecedor. Não esqueçam de comentar. Camila está aqui. Isso. E esperem o próximo episódio. Gente, muito obrigada. Já agradeci, mas vou agradecer de novo pelo espaço, né? Porque eu sei que muita gente ainda não entende. Assim, não deu para a gente explanar tudo, só que eu estou aqui, né? Eu estou aqui com vocês. Estou aqui, pessoal, para tirar as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem marcar para ir no meu escritório, para a gente conversar, só realmente para entender de fato como funciona, estou de braços abertos, de portas abertas para receber vocês e para a gente realmente fazer o que caiba dentro do seu orçamento. Eu sempre procuro falar isso para o cliente, dizer assim, olha, eu quero que você fique tranquilo. Eu não quero que você fique desesperado e nem ansioso. Eu quero que a gente faça tudo dentro das suas condições. E é importante que o cliente entenda isso para a gente não ter problemas futuros. Então, mais uma vez, muito obrigada. E vamos aí fazer muitas construções, muitos financiamentos. E espero por vocês. E comentem que eu vou estar respondendo. Curtam, comentem e compartilhem. Isso. Bora dar engajamento. Gente, aqui é profissional. Vocês não têm noção. Quer dizer, vocês têm um pouquinho, mas vocês não sabem o tanto que está profissional isso aqui. Então, gente, até o próximo ArcPod FV.